Então é uma bagunça interna da diretoria, questão extracampo também, que reflete também dentro do campo. E aí, pra mim, cara, se junta tudo e joga todo mundo fora. Pra mim não é a culpa do Garro, não é a culpa do Roberto, não é a culpa do Antônio, não é culpa nem do Augusto também é culpa, mas não é nem culpa dele exatamente, porque ele pegou essa bucha toda, a bucha que ele quis pegar, é bem verdade. Só que aí, cara, é uma bola de neve que isso aí vai resultar, na minha opinião, em um rebaixamento, não sei se esse ano ou ano que vem, não sei de vocês. Vamos falar do jogo não, cara, não sei se quiser falar do jogo, porque é mais do mesmo, cara. Tem que falar, ué, cara. Tem outro É mais do assunto mesmo, aí? Se tiver é mais do uma mesmo. notícia bombástica. Comentar É sobre o realmente. jogo pra mim é mais o mesmo, é mais o geralzão do Corinthians aí que tá uma Hum, tristeza. Mas dá uma passada É, no jogo aí, quem quiser, porque cara, Cara, uma vergonha. manda foi lá, Thiago. Não difícil, deu um chute no gol. foi um jogo de difícil digestão aí pro torcedor corintiano, né? Uma bagunça completa, um meio de campo totalmente perdido. A zaga, meu amigo do céu, que o sistema defensivo do Corinthians tá uma coisa assim absurda. O primeiro gol que o Corinthians ia tomando ali, que foi anulado, foi uma das maiores trapalhadas que eu já vi na minha vida. Eu poderia colocar a música dos Trapalhões aí, com Gustavo Henrique e Kaká tentando se livrar da bola ali, enquanto Cara, sério, que o ridículo, velho. adversário. O Essa é uma das piores KKK e zagas a que eu bola já vi. sobra pro outro. Isso eu Não, falo pra você, meu bizarro, amigo. bizarro. Bizarro. Eu acho que o Gama pontuou bem, né? O time totalmente perdido, batendo a cabeça, literalmente. O Garro e o Coronato se trombaram em um Literalmente. momento do jogo. Um bateu de frente com o outro. O Corinthians Mateuzinho, que. Meu tá Deus. tão perdido que na hora do hino tava ao contrário, né? Tava ao contrário, exatamente. Eu Antes de também começar o reparei isso, jogo, já tava perdidaço o Corinthians. Isso aí é direto. O Corinthians é incrível, não sabe a hora onde se posicionar Não, não sabe. a melhor Não parte é sabe que não no é a jogo, é mesmo. primeira vez. como é. Como é que pode? Cara, é bizarro. Foi realmente uma atuação bizarra. Não tem nem muito o que destacar de negativo, porque tudo foi de positivo e negativo, tudo foi ruim. Nada funcionou, nada. Eu acho que alguns jogadores se safaram por, sei lá, por se entregarem um pouco mais. Acho que o Wesley tentou bastante, o Yuri Alberto se entregou bastante também. Mas eu acho que faltou muita coisa, muita organização. A galera já tá fazendo campanha aí como abaixo o Antônio Oliveira, já não é de hoje, né? Já alguns jogos tem uma ala da torcida que pede a cabeça do Antônio Oliveira. Também não acho que ele é o maior culpado e tudo mais, apesar de entender sim que ele tem sua parcela de culpa porque o time está muito bagunçado. Mas o contexto todo é uma bagunça, né? Tudo é uma bagunça, desde lá de cima até as categorias de base, por exemplo. O Danilo É hoje muito foi difícil. demitido, o técnico do Sub-20. Exatamente. Então você Você vê estaca que do tá Cruzeiro. tudo desorganizado. Exatamente, exatamente. Então, como o Gama disse, tudo é um sinal de rebaixamento, né? Eu já tentei acreditar muito que o Corinthians conseguiria sair dessa situação sem precisar chegar no fundo do poço, né? Mas eu tô começando a acreditar que não vai ter como escapar. Eu acho que o fundo do poço já tá muito próximo, né? E a cada jogo que passa, a cada notícia que chega, a gente vai vendo que a situação vai ficando cada vez mais incontornável, né? Nem sei se essa palavra existe, mas eu três acho que a é um, isso. 3-1 vitória, então o Corinthians vai fechar a 10ª Tá vendo? rodada em 18º mesmo. Pra você ver como nem Assustadora a isso tá situação. dando certo. Nem na questão de depender dos adversários, o Corinthians vai ter sorte. Não, o Olha, Cuiabá ganhou, o Criciúma ganhou, o Vitória ganhou. Pô, agora todo mundo vai ganhar agora. Todo mundo vai todo Escassa. ganhar. mundo da parte de baixo ganhou e ferrou. Cara, eu acho que eu nunca vi um Z4 desse jeito, tá? Vai terminar a rodada Vasco, Corinthians, Grêmio e Fluminense. Só Só time de campeão da camisa. Libertadores. Só campeão de Libertadores no Z4. Eu nunca vi isso. Incluindo o atual campeão da Libertadores, que é outra coisa que eu também nunca vi, E o Lanterna. que é o Lanterna. Isso que é loucura. Olha, o Corinthians é uma coisa que eu já vinha percebendo, assim, que olha, o Corinthians só esse ano só não cai porque tem time pior, é o que eu comentava, porque tem o próprio Vitória, o Atlético de Goiás é muito ruim, é um time que pode acabar ajudando aí. Mas olha só, o Cuiabá é um que iria brigar até o final, mas o Cuiabá eu acho que desse tem um pouquinho mais de perna, né? E o Criciúma, de todos que subiram, acho que é o que mais tem perna, né? Junto com o Juventude também, que conseguiu se recuperar bem. Esses três vão brigar contra o rebaixamento até o fim, porém, esses são os mais perigosos, eles tendem a conseguir tirar pontos.
e provavelmente vão acabar escapando, o que vai prejudicar aí os grandes, incluindo o Corinthians, tá? Vai acabar dependendo muito do Vitória, do Atlético de Goiás ali, de time pequeno, para ser rebaixado no lugar desses, tá? Tô comentando isso porque a situação do Corinthians é tão desesperadora que, infelizmente, vai ter que passar o resto do campeonato, provavelmente, assistindo os jogos desses times que eu citei, né? Assistindo os jogos desses times para torcer contra o pior. Porque, de fato, dependendo do Corinthians, tá? O próximo jogo é Cuiabá e Atlético Goianiense, mano. Que eu vou estar essa zica pra empatar, mano. É empate na veia, sábado 6h30, eu nem vou sair, não vou fazer Alguém vai nada. ganhar Vou de ligar a 5x0 TV. esse jogo, pode ter certeza. Não, Cuiabá agora desbestou de fazer gol, mano. Os caras estão o 5x0, Haaland do 5x2. Mato Grosso lá também, né? O Isidro Pita lá tá fazendo gol. Pita virou o Rita Haaland. tá absurdo. O Cleison virou o Foden, o Cleison. Brincadeira. Foi. Saudades. Última rodada, o Criciúma tava empatando contra o Atlético de Goiás, arruma um golaço de falta no ângulo 50 do segundo tempo também. Que, assim, olha, o Corinthians não tá tendo sorte nem dentro de campo, nem fora de campo, nem com os adversários, tá difícil. Tá? Então, dessa partida mesmo, não tem muito o que comentar. É um Corinthians completamente perdido, é uma partida que ele vem se superando no quesito jogar mal, né? No quesito estar perdido em campo. E o Inter é um time bom, organizado, é um time que deve dar trabalho na Libertadores, né? Assim como deu ano passado. Esse ano aí ele pode ir bem. O Wesley é outro que tá aparecendo, o Haaland também fazendo gol todo jogo, né? Então, Nossa, era bizarro, algo velho. Puta merda, velho. bizarro mesmo. O Wesley, ele tá absurdo, tá? Então, assim, eu já imaginava, eu não vou mentir que eu já imaginava que o Corinthians provavelmente iria perder essa partida, né? A minha expectativa é que fosse ter pelo menos uma melhora no quesito técnico por conta da partida que teve contra o São Paulo. Cheguei a comentar no último episódio aqui, eu falei, olha, o desempenho é a melhor parte do Corinthians nesse jogo, porque teve uma melhora comparado com o que vinha acontecendo antes, pelo menos na questão da raça e tal. Porque, olha, na briga contra o rebaixamento não tem o que fazer. Time grande só briga quando tá lá embaixo, quando realmente tem um time muito mal feito, muito mal organizado, muito mal montado. Tem que ser um conjunto de muitas coisas ruins para um time grande, de camisa com torcida, como o Corinthians, brigar no Z4 até o fim, né? Ainda mais constantemente, né? Então tem que ter muita coisa ruim. Mas mesmo assim, um time grande, basta ter um pouquinho de vontade, um pouco de raça, que ele consegue safar, porque não tem como, a torcida empurra. Time grande para cair tem que fazer muita bagunça, muita cagada. Infelizmente, o Corinthians está realmente assinando essas cagadas, está cumprindo a risca, a cartela. E eu imaginei, olha, pelo menos contra o São Paulo teve um pouco mais de vontade, de raça, jogou para valer. Se jogar desse jeito, pode conseguir melhorar, mas ontem a gente não viu isso, não. Se tem uma frase que ela nunca funciona com o Corinthians, é essa daí. Não, se jogar desse jeito, igual jogou hoje aqui, já era, vai resolver. Nunca vi alguém falar isso e o Corinthians jogar desse jeito nos próximos jogos. Eu nunca vi isso acontecer. Mas é isso aí, pô. Contra o São Paulo, o Corinthians jogou pra não perder. E aí, cara, entrou com a mentalidade de a gente não pode perder. Aí não perdeu. Contra o Botafogo em casa, contra o Inter agora, jogou pra ganhar. E aí perde. Aí que tá o problema. Não tem capacidade para isso. Tá uma bagunça mesmo. Não sei quanto tempo que o Antônio... Pra mim, o Antônio não tinha que sair agora também. Eu esperaria mais um tempo. Porque também não tem nome, pelo menos cara. até a janela, né? Ele recebeu os reforços aí. Porque esse time é o time que o Mano Menezes contratou. Porque ele não foi ele que pediu o Mateuzinho, não foi ele que pediu o Gustavo Henrique, não foi ele que pediu o Pedro Raul. Foi tudo o Mano Menezes. A culpa é dele que soltaram 20 milhões de reais no Pedro Raul. Pô. O cara é reserva. Tá ligado? Então, ele tem culpado, ele tem culpa, obviamente, só que não é o maior culpado. Então eu esperaria a janela de transferência abrir, sentar e falar, ó, vamos contratar, tá pra contratar quem? Esse cara. Vai fazer igual o Vasco, pô. O Vasco contratou aí o Pacheco aí 4 jogos demitido. Isso aí é o caminho pra ser rebaixado, igual o Santos. Demitiu, quem que é o treinador do Santos antes do Demitiram o treinador do Vasco de novo? Demitiu agora, o Pacheco. Sério? Sim, é isso. Sim, eu vi, antes de começar o episódio, eu vi aqui, demitiu 4 jogos. O Vasco consegue ser pior que o Corinthians ainda, né? Isso é espetacular, né, mano? E o Pedrinho, presidente do Vasco, enquanto era comentarista do grupo da Rede Globo, tacava pau na diretoria porque demitia treinador que não dava sequência. Cagava E agora uma regra, né? Cagava uma regra forte.
Então fica nessa. Quem que era o treinador do Santos, cara? Fugiu aqui antes do Marcelo Fernandes, ano passado? Era o Não foi o Helman? Aguirre. O Hellman, depois foi o Aguirre, e O aí foi Aguirre. Essa aí, então, trocar de treinador assim é pra ser rebaixado. O Corinthians ano passado quase foi rebaixado. Não foi, trocou 4 trouxe, vezes de técnico. trouxe o Mano Menezes, que foi um cara que entende muito o time, então eu acredito até que o Corinthians vai, se chegar na situação, vai ter que trazer o Carille lá pra setembro, outubro, o Carille vai ser demitido do Santos, vai pro Corinthians. Então sempre a mesma coisa, tá ligado? Acaba o ano, tá acabando o ano, precisa salvar alguém. Precisa salvar o Corinthians. Quem contrata? Quem conhece o time? Mano Menezes e Carille, um dos dois. Bota lá. Aí fica. Aí vira o ano, mesma coisa. Joga mal, joga mal, joga mal, demite. Cara, então é uma loucura só que não aguento mais. É É a um mesma loop coisa. infinito. Ano passado, um dos times que foram rebaixados fizeram a mesma coisa. Eu não lembro se foi o Curitiba ou se foi o América, mas um dos dois também a mesma coisa. Começou o Campeonato Brasileiro, 2 derrotas, já demitiu o técnico que estava antes, trouxe um, ficou por 6 jogos, demitiu também. Cara, eu acho que foi E o Coritiba, que aí depois colocou o Thiago Kozlovski lá, que foi. era do Verdade. Sub-20. E aí ele pegou o time já rebaixado, praticamente quase salvou. Tipo, quase não, né? Mas Deu uma deu um ar ali, melhorada, deu uma melhorada, mas mas também já era tarde.